Olá pessoal, nós vamos agora dar continuidade às equações da reta. Então a gente viu equação vetorial, na sequência equações paramétricas, que no caso são essas aqui, né, as equações paramétricas, dado um ponto, são as coordenadas de um ponto que a gente conhece, um ponto A, e as coordenadas de um vetor diretor da reta, A, B e C aqui. Tá? Então essas são as equações paramétricas. Quando a gente faz o manuseio dessas equações aqui e isola o lambda, as equações que vão surgir são chamadas de equações simétricas. Então, primeiramente, a gente vai pegar, isolar lambda. Como é que vai ficar no momento que a gente isolar? Por exemplo, primeiro, você passa subtraindo o x0 e depois o a dividindo. Então, lambda ficaria igual a x menos x0 sobre a. Então, nesse caso, desse jeito, as três equações, isolando o lambda aqui. Ok? Então, y menos y0 sobre b, que é a segunda equação, e da mesma forma a terceira equação. Aí, colocando isso daqui, tudo junto, visto que lambda é o mesmo valor, então nós temos a seguinte equação. Ok? Aí, a partir daí, quando a gente elimina, a gente suprime o lambda, aí nós temos as chamadas equações simétricas da reta R, nesse caso. Então nós temos aqui as equações simétricas da reta R. No caso aqui, por que equações? Porque no caso aqui nós teríamos três equações, Seria esta primeira fração igual à segunda, a primeira fração igual à terceira e depois a segunda fração igual à última, igual à terceira. Então seriam três juntas numa única expressão. Tá? Então são chamadas equações simétricas da reta R. Então o que a gente vai fazer a partir daí? Um exemplo para a gente manusear esta fórmula. Então vamos lá. Determine as equações simétricas da reta R, que é paralelo à reta S. Então já tem uma característica sobre paralelismo aqui. E passa por F. Essa última informação ele diz que a reta R passa por F, ou seja, esse ponto F pertence à reta R. Então nesse caso, a gente vai pegar este ponto como um ponto pertencente à reta. Então, no caso, o ponto A vai ser F. Tá? Então só para a gente lembrar, qualquer reta a gente precisa de quê? Um ponto e um vetor diretor. Um ponto pertencente à reta e um vetor diretor que é paralelo à reta. Ok? Então, vamos olhar para onde? Vamos olhar primeiro para vetor diretor. Então, a gente sabe aqui, geometricamente foi dado isso daqui. A reta R é paralela à reta S. Geometricamente assim. Dada a reta S, dada a reta R, são paralelas. Aqui foi colocado um vetor diretor da reta S. Como ele é paralelo também à reta R, então significa que qualquer vetor diretor da reta R é um múltiplo da reta S, ou o próprio cara. Então, no caso, ficaria assim. Quando nós temos dois vetores paralelos entre si, um é múltiplo do outro. Então, se você achou apropriado trabalhar com o próprio vetor diretor da reta S, você vai lá e atribui para o valor de alfa igual a 1, e o vetor diretor vai ser esse mesmo valor do vetor diretor da reta S. Então vamos lá? Então vamos lá. Então nesse caso aqui, o ponto A é um que pertence à reta, que a gente pegou o único ponto que foi dado no problema cuja reta passa por ele. 6, 1 e menos 4. E foi atribuído o valor igual à unidade para o alfa, pode ser qualquer um outro valor, menos o zero, lógico. E aí você tem o vetor diretor da reta R, que no caso aqui, 2, menos 7 e 3. Esse cara aqui, o vetor que está junto do lambda, visto que essa equação aqui é chamada equação vetorial. Um ponto mais lambda, vetor diretor. Falta o que apenas? Substituir aonde? Na nossa fórmula que nós temos. Qual é a fórmula? Esta aqui, só para relembrar, aqui embaixo. É só substituir as três coordenadas do vetor diretor. É lógico que A, B e C, se quiserem escrever aí, não pode ser igual a quanto?
0, porque não existe divisão por 0 aqui, né? Agora, x0, y0, z0 são as três coordenadas do ponto que a gente conhece. Aí pode ser qualquer valor, 0 ou não. Tá? Então, substituindo aqui na equação, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui, né? Ó, substituindo nesta equação, tá? Então, vamos lá. Vai ficar como? Pronto. Aqui, vetor diretor da reta R, 2 menos 7 e 3, no denominador, nesta ordem. X menos x0, que é o 6 aqui, y menos y0, que é o 1, e z menos z0, que é o menos 4. Tá? É claro que aqui você pode ajeitar, né? Colocar z mais 4, mas aí você tem que saber que o z0 é o oposto, ou seja, se aparecer z mais 9, por exemplo, o z0 é o menos 9. Tá? E esse menos, posso deixar aqui? Bem, se você quiser deixar, fica claro quais são as três coordenadas do vetor diretor, certo? Assim como a gente viu as equações simétricas, que elas partiram da onde? Das equações paramétricas, assim como as equações paramétricas partiram da equação vetorial, as equações reduzidas elas vão partir das equações simétricas. Qual é a ideia? É você pegar e escrever duas variáveis em função apenas de uma. Então, você escolhe uma das variáveis que você quer escrever em função dela. Então, você escolhe ou x, ou y, ou z. Nesse caso aqui, você vai lá, pega quem? As equações simétricas da reta R. E aí, vamos supor que você queira colocar tudo em função da variável x. Então, você vai pegar, igualar a primeira fração a segunda fração à primeira, você vai colocar e isola quem? O y, que vai ficar em função do x, e por segundo, pega esta última fração, igual à primeira, e isola o z, coloca em função do x. Então, nós vamos ter duas equações aqui. Tá? Então, sempre equações reduzidas são duas equações, duas variáveis em função de uma única variável. Então, escolhendo-se x, tem-se. Bem, eu vou pegar aqui, né? Lógico, se eu peguei x, então eu vou pegar igualar duas frações aqui. No caso, essa primeira com a segunda. E aí você vai lá, meio pelos extremos, ok? Né? Só fiz trocar a ordem aqui, mas tanto faz, né? Meio pelos extremos. Então, multiplicando, vai ficar, lógico, y menos y0 vezes a e x menos x0 vezes o b. Aí você vai lá, desenvolve aqui do mesmo jeito, faz a distributiva. E, no caso aqui, vale lembrar que o x e o y são as variáveis. Todo o restante são números. Tá? Então, nesse caso aqui, a variável y a gente vai isolar, né? Colocar em função de x. Então, a gente deixa isso aqui no primeiro membro, todo o restante para o segundo membro. E vai lembrar que o x é variável. Então, vamos lá. Então, desenvolvendo aqui, esse menos AY0 passa para o segundo membro. Tá? Então, todo esse valor aqui é somente números, né? Variáveis y e x0. E faz o quê? Passa o A dividindo. É por isso que o A, B e C tem que ser números diferentes de 0. Então, nós temos isso daqui. Pronto. E isso daqui é a primeira parte, ou a primeira equação da equação reduzida em função da variável x. Só que se a gente for observar aqui, esse coeficiente do x aqui vai dar um número e todo esse restante aqui vai dar um número. Certo? Então, a gente pode substituir, vai ficar enxuto, mais simplificado. Chama isso aqui de um outro número qualquer, uma variável, e esse aqui do mesmo jeito. Tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai chamar o coeficiente do x aqui, vamos chamar de m1, e todo esse valor numérico aqui a gente vai chamar de n1. Então, esta equação aqui vai ficar simplesmente uma função do primeiro grau. Né? Qual é a função do primeiro grau? É y é igual a x mais b, ou seja, y é igual a m1x mais n. Tá? Então, do mesmo jeito, se a gente pegar aqui, tá? Do mesmo jeito, tá? De forma similar para... Então, você vai lá, pega a primeira fração
igual à terceira. E o desenvolvimento, se a gente for verificar, essa expressão é similar a essa. Similar. Você desenvolve, e aí o que a gente vai chegar? A gente vai chegar aqui, ó, tá? Então, nesse caso, acredito que não há necessidade de fazer todo o desenvolvimento. A gente sabe que no final vai aparecer aqui, ó, z, e aqui, lógico, vão aparecer outros valores aqui, mas de qualquer forma vai aparecer um coeficiente para o x e vai mais um valor numérico. Bom, então nesse caso, z igual a um número, m2x, mais um outro número, n2. Certo? Então, estas duas equações formam as chamadas equações reduzidas em função da variável x. Tá? Então, as equações reduzidas da reta R em função de x são essas duas aqui. Ok? Então, do mesmo jeito, o que a gente faz? Do mesmo jeito, a gente parte para... né? Então, só repetir novamente ela aqui, né? As equações reduzidas da reta R em função de x são essas. Então, se a gente for observar, se a gente tiver que isolar, por exemplo, y ou z, a diferença vai ser basicamente o quê? Em que no local do x vai aparecer, por exemplo, y, e aqui x e z. Do mesmo jeito, se a gente for isolar em função de z, aqui vai ficar z, aqui z, e aqui x e y. Tá? Então, nesse caso aqui, não vou fazer todo o desenvolvimento, né? Escolhendo-se as outras variáveis, o procedimento é similar. Assim, né? Em função de y, ficaria ó, x e z, em função de y, só coloca dois coeficientes um pouco diferentes desses aqui, né? Tá? Então, x igual a P1y mais Q1 e z igual a P2y mais Q2. E do mesmo jeito para z, tá? X e y em função de z aqui. Tá? O interessante que a gente pode observar em relação a essas equações, o que é? Olha, y que é igual a m1x mais n, não aparece quem? Z. Se a gente for construir o gráfico somente desta expressão, dessa função, a gente vai lá e desenha aonde? Somente essa aqui, suprimindo a de baixo. É no plano x ou y. Então, isso daqui o que é? Uma reta no plano x ou y. X ou y. Ela sozinha. O que significa isso? Que é você pegar, projetar, é a projeção da reta R no plano x ou y. Se alguém perguntar, ou se nós tivermos um problema, perguntando, determine a projeção da reta R no plano x ou y. Você vai lá, escreve as equações reduzidas e aí você vai lá e em função do x ou do y, né? Tá? Então, ficaria y, que é igual a m1x mais n1. Do mesmo jeito, nós temos essa equação aqui de baixo, z, que é igual a m2x mais n2. Não aparece a variável z, então é uma função do primeiro grau no plano x ou z. Né? No caso aqui, geometricamente, né, é aquele plano que é o solo. X ou z é o plano que está na lateral esquerda. E o x ou y é a nossa frente. Né? Então, nós teríamos também o que? A projeção da reta R no plano x ou z. Tá? Então, nesse caso aqui, quando a gente isola uma variável, escreve as equações reduzidas, geometricamente, separadamente, cada uma delas, você tem o quê? A projeção desta reta nos seguintes planos, x ou y, nesse caso, e x ou z. Tá? Mas, no caso aqui, nós temos a reta completa. É o y em função do x e o z em função do x. Então, geometricamente aqui, para cada valor que eu substituo para x, eu vou ter um valor para y e um valor para z, ou seja, um ponto no espaço tridimensional que pertence à reta R. Tá? A reta R. Então, vamos para onde? Para um exemplo. Então, nós temos aqui um exemplo. Seja o ponto K interseção da reta S com o plano x ou y. Vamos verificar como é que a gente resolve essa primeira etapa, né? Interseção. Segunda parte. Determine as equações reduzidas da reta R que passa pelos pontos K e L. Tudo bem que não disse em função de quem. Então, depois a gente escolhe. Eu vou fazer em função de x. Tá? Então, assim, determine as equações
reduzidas da reta R, que passa pelos pontos K e L. A gente já viu um outro problema onde, quando a gente tem dois pontos, a gente consegue determinar as equações da reta, porque a gente precisa de quê? De um ponto e um vetor diretor. Se a gente tem dois pontos, que no caso aqui eu tenho um, né? O outro eu tenho que encontrar. Para encontrar o vetor diretor, o KL, por exemplo, é paralelo à reta que a gente está querendo encontrar. Ok? Então, vamos dizer assim, a partir do momento que a gente encontrar o ponto K, basta a gente finalizar o problema, porque aí a gente já tem um ponto, ou melhor, dois, e faltaria apenas o vetor diretor. Ok? Então, vamos fazer o problema em duas etapas. O primeiro é determinar o ponto K e depois já saber que, tendo dois pontos, a gente já consegue determinar as equações da reta. Então, primeira parte, vamos lá. Aqui, né? Então, vamos atrás do ponto K. Ele disse que K é a interseção da reta S com o plano X ou Y. Eu só coloquei uma anotação aqui. Então, a gente tem que observar o seguinte. Esse ponto, a reta, ela toca no plano X ou Y, né? Ela toca no plano X ou Y. Então, o que significa isso? Que a altura, a cota do ponto K vai ser 0, visto que ela toca no plano, que é aquele plano que é o solo, então a altura é 0. O X e Y eu não sei, mas o valor de K, ou melhor, o valor de Z tem que ficar claro que é 0, que é a altura desse ponto. É por isso, é a primeira parte que a gente já consegue encontrar aqui em relação a K. Porque ele disse, é S, a reta é S, interseção com X ou Y, tá? Então, a reta é S, interseção com o plano, então eu já sei que aqui é 0. Falta encontrar aqui o valor de X e o do Y. O que a gente faz? Bem, se o valor de Z eu já sei, eu vou lá e substituo aqui, o valor de Z. O que acontece se eu substituir o valor de Z? Eu encontro quem? Lambda. Se eu já sei o valor do lambda do parâmetro, eu já encontro o ponto, tá? Substituindo onde? Nas equações acima. Então, vamos lá? Então, substituindo-se K em S, tem-se. Pronto, vai ficar assim, tá? É lógico, o X continua X, Y, Y e o Z é 0. Aí você vai lá e desenvolve aqui. É lógico que o lambda vai dar quanto? Menos 4. Tá? Lambda é igual a menos 4. Pronto. Substituindo lambda nas outras duas equações. Ok? Então, substituindo-se lambda em S para encontrar X e Y no ponto K. Então vamos lá. Substituindo aqui. Vamos ver se está correto isso daqui. Então, substituindo aqui, vai ficar menos 9, menos 2 vezes menos 4. Então, aqui vai dar 8, menos 9 mais 8, menos 1, que é o valor do x. Do mesmo jeito para cá. 3 mais o lambda. O lambda é igual a 4. Então, 3 mais o menos 4. 3 menos 4, menos 1. Pronto. Então, nós temos aqui as três coordenadas do ponto K. Certo? Que a gente já sabia que Z é 0, então menos 1 e 0 aqui. Pronto. Então, daqui para frente é como se nós tivéssemos o seguinte enunciado. Dados os pontos K e L, determine as equações reduzidas da reta R. Ok? Então, nós vamos ter o seguinte, né? Para determinar as equações da reta R, eu preciso de um ponto. Aí, no caso, eu tenho dois, agora o K e o L, você escolhe um dos dois. E depois determina o vetor diretor da reta R, que tem que ser um vetor paralelo a R. Quem é esse cara? Pode ser o KL ou o LK, um múltiplo dele, se você achar apropriado um outro vetor. Tá bom? Qualquer um múltiplo do KL. Então, nesse caso aqui, vamos lá. Então, a gente pegou como ponto A o L. Menos 2, 3 e 5. Mas se quiser, é só pegar o K, menos 1 e 0, que talvez seja até mais tranquilo, dê menos trabalho. Então, KL, vamos fazer essa diferença, verificar se está correto. Então, é L menos o K. Então, vamos lá. Então, é menos 1, menos 2.
No caso aqui, só tomar cuidado, né? No caso é KL, é L menos K. Então, menos 2 menos o menos 1. Então, menos 2 mais 1, menos 1. 3 menos o menos 1, 3 mais 1, 4. E, por último, 5 menos o 0 dá 5. Pronto. Então, daqui para frente, dados um ponto e o vetor diretor, como é que a gente determina as equações? Então, você vai ter que tomar cuidado, porque são as chamadas equações reduzidas. Então, são equações reduzidas. Vamos partir para onde? Para cá. Tem que fazer todo o procedimento que foi deduzido passo a passo. Então, nesse caso aqui, nós temos aqui, vamos pegar então em função de x, ok? Então, nesse caso aqui, primeiramente substituir, tá? As coordenadas do vetor diretor, menos 1, 4 e 5, ok? Então, aqui, ó, menos 1, 4 e 5. Aí, x menos o x0, y menos o y0, z menos o z0. Então, aqui, ó, menos 2, 3 e 5. Então, menos 2, 3 e 5. Ok? Então, nesse caso aqui, tem-se. O que a gente vai fazer? Vamos pegar em função da variável x. Então, vou pegar a primeira fração igual à segunda, tá? Essa com esta. Meio pelos extremos, é só desenvolver aqui, né? Tá? Como é que vai ficar? 4 vezes esse cara aqui e menos 1 vezes esse. Ok? Então, desenvolvendo, como é que nós vamos ter aqui? Vamos lá. Multiplica aqui, vai dar 4x e aqui vai dar mais 8. Aqui menos y mais 3. Então, é só passar o y positivo e todo esse restante negativo. Então, vai dar y, né? Quanto? Vamos fazer direto. Passando esse 8 para cá negativo, menos 8 mais 3 dá menos 5 e esse 4x passa negativo. Ok? Então, essa é a primeira equação das equações reduzidas em função da variável x. Do mesmo jeito para cá, em função de x. Então, você pega esta fração igual à terceira. Então, vamos lá. Pronto. Meio pelos extremos aqui também. Certo? Então, 5 vezes esse valor, que aqui eu já troquei o sinal, e menos 1 vezes esse. Ok? Desenvolvendo aqui, tá? A gente vai lá e encontra, você vai dar uma equação do primeiro grau aqui, então é só isolar a z. Então, deu menos 5x menos 5. Tá? Então, nós temos aqui o resultado. Juntando essas duas equações, esta com essa, nós temos as chamadas equações reduzidas. É interessante, no final, se você tem alguns pontos, por exemplo, tem esses dois pontos, esse ponto aqui, né? E mais o K. Né? Seria bom você substituir para verificar pelo menos se está correto aqui a equação. É menos 2. Se eu substituir o menos 2 aqui e aqui, tem que dar quanto como resultado? 3 e 5, lógico. Tá? Então, vamos substituir o menos 2 aqui, vamos lá. Menos 2 aqui. Menos 4 vezes menos 2 vai dar 8 positivo, menos 3, 5. Está aqui, que é o valor do y. Aí eu pego menos 2 e substituo aqui no x, tem que dar o z. Então, menos 2 aqui, menos 5 vezes menos 2, igual a 10. Menos 5, 5, que é o valor que nós temos aqui. Do mesmo jeito, caso queira, para o outro cara, cadê o valor do k? Aqui, cadê o k? Ó, menos 1 e 0. Vamos lá fazer isso daí, o valor do k. Então, botando menos 1 aqui, menos 1, então aqui vai dar igual a quanto? Menos 1 vai dar igual a 4, menos 5 igual a menos 1. E a terceira coordenada tem que dar 0. Então, substituindo o x igual a menos 1, né? Vamos voltar lá. Aqui, ó. Menos 1 também, o z tem que dar 0. Menos 1 tem que dar 0. O y já deu menos 1. Então, menos 1 tem que dar 0. Então, vamos lá. Então, menos 1 aqui. Então, menos 5 vezes menos 1 vai dar 5. Menos 5, 0. Ok? Então, se você substituiu dois pontos, deu correto. Então, nós temos a equação dela ela está correta. Ok?